Olá, pessoal! Como eu falei ontem aqui para vocês, eu vim mostrar um pouquinho sobre como funciona o teste de coloração. Eu tô de cara lavada, tá? Não estou arrumada. Gente, eu tô com uma marca aqui, que eu tava na natação hoje de manhã, e aí ainda tá a marca aqui da touquinha, não reparem. Mas para fazer o teste, né, já entrando no assunto que eu queria trazer aqui no story, a gente realmente não pode estar usando nada de maquiagem, nem de acessórios, então tanto se eu for até a casa da cliente, ou se a cliente vier até a minha casa para fazer o teste, é cara lavada. Se tiver de maquiagem, realmente tem que tirar tudo. O primeiro passo, quando a gente vai fazer o teste, é colocar um aventalzinho. Por quê, gente? Para não ter interferência da roupa que a pessoa que vai fazer o teste. Deixei o microfone um pouco mais para baixo. Qualquer coisa vocês abaixam um pouquinho o volume, porque quando eu fico nessa distância da câmera, fica muito baixa a minha voz. Então é melhor ficar, eu vi que tá um pouco barulhento, mas é melhor vocês abaixarem do que não me escutarem, né? Então a gente coloca isso. Outra coisa, gente, pro teste ter um resultado assertivo, as características têm que ser as mais naturais possíveis. Eu, por exemplo, estou com luzes no cabelo, mas a minha raiz, ó, aqui tem as luzes, né? A minha raiz tá natural. As minhas luzes não são tão diferentes da cor do meu cabelo. Então, nesse caso, a gente prende o cabelo. De qualquer forma, a gente sempre prende para deixar o rosto à mostra. Mas, se você, por exemplo, tiver luzes desde a raiz, aí tem que colocar uma faixinha. Tem que colocar uma faixinha para neutralizar. Então, a faixinha é para neutralizar uma cor artificial que você tenha. Quanto mais elementos artificiais, mais difícil é fazer o teste. Então, por exemplo, se o seu cabelo está totalmente fora, né, está totalmente artificial, se você tem micropigmentação diferente da cor da sua sobrancelha, se você fez algum procedimento nos lábios, isso tudo complica um pouco a vida da consultora. Mas, porque assim, o teste é justamente para a gente tomar essas decisões de cabelo, de tudo, né, de cor, de acessórios, de roupa, de uma forma mais harmônica. Então, a melhor forma da gente descobrir o que é harmônico com a gente é a gente sendo a gente, né? Quanto mais a gente destoa, mais difícil fica chegar nesse resultado. O primeiro passo, gente, é a gente descobrir o contraste que a gente tem. Tem um tecido aqui, que é esse tecido, que a gente coloca, a gente tira uma foto com esse tecido e coloca essa foto em preto e branco, tirando a saturação da foto, né, não usando um filtro. E aí, normalmente, uma pessoa de alto contraste, né, nesse preto e branco, ela, por exemplo, o cabelo dela vai estar mais ou menos aqui, né, nesse tom, e a pele dela muitas vezes vai estar aqui no final. É uma pessoa de alto contraste. Quando eu coloco minha foto em preto e branco, meu cabelo fica mais ou menos aqui, e a minha pele fica mais aqui, assim. Só que aí eu tenho que colocar em preto e branco. Então, o meu contraste, por exemplo, é médio. Uma pessoa que tem o cabelo bem loiro e a pele bem branca e o olho claro, ela normalmente, todo o contraste dela fica assim. A foto em preto e branco dela fica toda aqui, nessa parte do tecido. E uma pessoa que é negra, cabelo escuro, olho escuro, normalmente, quando coloca a foto dela em preto e branco, ela sempre vai ficar mais ou menos aqui. Essa parte do contraste a gente consegue até mais ou menos a olho visualizar, né? Visto isso, a gente usa outros tecidos de contraste para ver o tipo de estampa que harmoniza com a gente. Então, deixa eu só dar um exemplo para vocês. A gente tem esse tecido aqui de alto contraste. Normalmente, uma pessoa que tem essa característica, ela vai combinar muito com isso. E vai ser aquela pessoa que, quando ela usa, por exemplo, uma estampa em preto e branco, fica muito bonito, porque a harmonia é igual a repetição. Então, ela repete essa característica dela e fica muito bonito. Quando eu coloco, como eu não tenho alto contraste, isso aqui dá uma gritada em mim, né? Então a estampa ela chega primeiro do que eu. E quando eu coloco esse contraste aqui baixo, você vê que é uma coisa que fica leve em mim, né? Mas não é porque essa estampa é forte, é porque está destoando muito das minhas características. Da mesma forma, uma pessoa que tem o alto contraste, quando ela colocar isso, vai cair como uma luva nela. E quando ela usar isso, vai apagar. Mas em mim, olha como fica super harmônico. Ó, isso aqui chega primeiro. Isso aqui quase que desaparece em mim, né? É uma coisa que entra nas minhas características. Então, esse aqui é o tecido de alto e baixo contraste. A gente também tem o tecido
de médio contraste, que também fica bom em mim esse tecido. O meu contraste, na verdade, é médio para claro. Então, aquele tecidinho clarinho super harmoniza, mas o meu contraste é médio, então isso aqui também não grita, fica harmônico. E aqui a gente tem um baixo contraste escuro, que é a pessoa, no caso, uma pessoa negra, tem a pele negra, tem o cabelo escuro. Ó. Esse aqui não fica menos bom. Pra mim é ou médio contraste ou o baixo. Então, pra mim é ou médio contraste ou baixo contraste. Vamos ver qual fica melhor. Médio contraste. Esse aqui me deixa um pouquinho pálida, né? Porque o meu contraste é médio. Eu não sou uma pessoa do cabelo super loiro, da pele super branca, do olho super claro. Né? Eu tenho características médias na minha pele. Médio contraste. Esse aqui já me dá uma apagadinha. Só que esse, em comparação com o alto contraste, ficou bom. Aí a gente, depois de descoberto o contraste, vai para as características das cores, começando com a profundidade, que é se a gente combina com cores claras e escuras. Esses tecidos aqui não são as cores que combinam ou não com a gente, tá? Esses tecidos aqui, eles definem as características para que depois a gente chegue na cartela de cores. Então agora eu vou ver se eu combino mais com cores claras ou escuras. Claro, gente, que não tem como fazer isso com o celular, tá? Que o celular altera tudo. Vocês não vão ver as minhas manchinhas da pele aí, vocês não vão ver se está aumentando ou não minha olheira, porque o celular tem um sistema de autocorreção. O que acontece? No celular, o celular está clareando esse tecido. Esse tecido ele é super escuro na vida real, tem um espelho aqui na minha frente. E o que acontece quando eu olho para o espelho? Isso aqui, por mais que às vezes o celular tá me dando uma iluminada, que eu tô vendo que tá melhor, ele deixa a minha aparência um pouco mais cansada, tá? Eu fico com um pouquinho de olheira a mais do que esse. O celular não vai deixar vocês verem isso com toda a perfeição, mas tentem. Vamos ver se vocês conseguem, porque aqui tá bem marcadinha a minha olheira, eu acordei cedo. Então vamos ver se vocês conseguem perceber, ó. Tecido claro. Viu que a olheira ficou mais escura? Aí a gente vai e troca aqui o tecido pra ver, né, o inverso. Ó a olheira. Viu que tem uma clareadinha? Como eu falei, o celular faz autocorreções, tá? Então, não tem como fazer isso pelo celular, mas a gente consegue, às vezes, perceber sutilmente algumas coisas. Depois disso, a gente vai para a intensidade da cor. A gente vai analisar se a gente combina mais com cores gritantes, cores vibrantes ou cores suaves e opacas. Vamos lá. Todo mundo acha lindo esse tecido, ele é lindo mesmo, né? Mas, aqui a gente já percebe, tem até aquele azul que eu usei ontem, né? Olha, dá uma olhadinha nas marcas do meu olho, né? Que é um tecido vibrante. Vamos ver com o tecido opaco. Vocês percebem que dá uma limpadinha? O tecido vibrante... Eu acho engraçado que esse tecido chega muito antes de mim, assim, gente. É que olhando no espelho é gritante a diferença. É muito gritante. O tecido opaco, ele realmente... ele harmoniza muito mais comigo do que esse tecido vibrante. A minha principal característica está aqui nessa intensidade da cor, tá? Eu sou uma pessoa que combino muito mais com cores assim. Isso grita em mim, grita muito. Ai, Giovana, claro que grita, olha a cor, que forte. Não, gente, tem gente que fica maravilhosa com essa cor. Tem gente que coloca isso aqui, ó, a pessoa fica pálida, parece que tá doente. Mas em mim, não. Tem gente que até nem gosta muito dessa cartela, é uma cartela que, pra quem gosta do colorido, não vai gostar desse resultado, porque é uma cartela muito suave. Mas pra quem gosta de looks mais neutros, a pessoa iria adorar ter o meu resultado. Aí agora a gente vai descobrir a temperatura da minha pele.
Aqui primeiro com tecido frio. Tecido quente. Tecido frio. Tecido quente. Quando eu fiz o teste, o que eles falaram, né? O que a Luciana fez o meu teste. Acho que é Luciana Rick o nome dela. Que isso aqui também não é a minha principal característica, né? Então, assim, eu segurei bem ali um tom quente, não ficou ruim, mas também não ficou ruim com tom frio, né? Porque a minha pele, ela realmente é bem equilibrada nesse quesito. Tem pessoas que têm a pele fria e quando você coloca o tecido quente, aquilo grita na pessoa. E tem pessoas que têm a pele quente e quando você coloca o tecido frio, a pessoa fica parecendo que está doente. Aí, nessa parte do quente e frio, aí tem uma série de outros tecidos que é para ver se essa é a característica principal ou não da pessoa. Então, gente, esse teste demora mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, mas a última pessoa que eu atendi demorou 1 hora e meia, porque a gente conversa tanto sobre o assunto. Ó, aqui é um tecido quente, como minha característica principal, a gente ainda tá no quente e frio. Então, tecido frio. Vocês podem ver que eu fico bem com as duas, assim. Eu tenho uma pele bem equilibrada, sabe? Eu não sou uma pessoa que tem a pele quente, ela é mais amarelada. A pele fria é mais rosada. Eu, a olho, eu sempre achei que minha pele fosse amarelada, mas é o que a gente chegou à conclusão é que minha pele é equilibrada nesse aspecto. Isso aqui é um tecido neutro, tá? Que esse é o tecido que, no caso, mais combina comigo. Então, neutro versus frio. Minha pele, ela tem uma temperatura neutra. Ela não tem uma temperatura nem muito quente, nem muito fria. Então, o que descobrimos até agora? Que eu tenho um contraste médio, que eu combino mais com cores claras do que escuras, mas isso ainda, as cores claras não me super valorizaram, mas é melhor claro do que escuro. Que eu combino muito mais com cores suaves do que intensas. Que minha pele é neutra, não é nem quente nem fria. Com base nisso, existem 12 cartelas. E aí, por exemplo, aqui é um tecido de inverno. Tem 3 cartelas de inverno. Aqui. Aí tem 3 cartelas de verão, tem 3 cartelas de primavera e 3 de outono. Com essas características, é impossível que eu seja de inverno. Porque inverno são cores escuras e intensas, que é tudo que não me valoriza. É impossível, um pouco impossível que eu seja de primavera. A primavera são cores intensas, quentes. Então, eu fiquei ali entre o verão e o outono, que são o verão cores claras e suaves, o outono vai mais para o escuro e suave. E aí, pegando aqui a minha cartela, aliás, primeiro eu vou usar uma cartela totalmente nada a ver comigo, tá? Só para vocês verem. Cartela de inverno. Até que inverno frio ficou boazinha. Essa cartela aqui são as cores que menos combinariam comigo. Por quê? São cores normalmente muito escuras e muito vibrantes. Ou pelo menos vibrantes. Tá? E bem frias também. Então, ó, a cor chega primeiro que eu. Não tem nem comparação, ó. Aqui você fala, mas tá linda essa cor. Tá, mas cadê a Edivânia? A Edivânia não aparece, só aparece a cor. Essa aqui é um pouquinho mais suave. Mas ainda assim, olhando aqui no espelho, não me sinto bem. Não me sinto bem. Acho linda. Ah, isso aqui não são as cores ainda, tá, gente? A definição da cartela. E aí a gente vai ter ali o leque de cores. Isso aqui é só pra gente descobrir a cartela. Aí agora, gente, vamos colocar o outono. Outono quente. Minha pele não é quente, ela é neutra. Outono escuro. Minha pele, eu não combino muito com cores escuras. E outono suave. A Edivânia agora ressurgiu, né? Porque quando a gente coloca um tecido que destoa muito, caiu. A gente some atrás da cor. E quando a cor entra na gente, a gente percebe isso olhando, aí é onde a gente encontra a cartela. Vou comparar o meu pior cenário com o melhor cenário. Cartela de inverno, a cor tá chamando muito mais sua atenção do que eu. Cartela de outono, a gente já vê
uma grande harmonia aqui. Cartela de outono, que é a minha cartela, outono suave. Aqui gritou. E na época eu lembro que surgiu uma possibilidade de eu ser um verão suave. Por quê? O que é a minha principal característica? Suavidade. Então a gente tem o outono e o verão. Por isso que a gente chega no resultado, entende? Porque se a gente perceber que a pessoa combina com cores escuras, ela não vai ser da cartela de verão e não vai ser da cartela de primavera. Ou ela vai ser um outono ou vai ser um inverno. Só que aí o que vai determinar é se ela for quente ou fria. Então por isso que a gente chega no resultado. Um verão, um outono. Lembra do azul ontem que eu postei nos stories? Aquele azulzinho clarinho? Fica bonito, ó. Fica fofo. Isso aqui em algumas pessoas, gente, derruba a pessoa. Se você combina com cores escuras, você põe isso, você vai ficar pálida. Mas em mim dá certo, né? Então, ó, tá bonito? Tá. Mas isso aqui parece que replica algo que tem em mim, entende? Isso aqui ainda tá um pouquinho mais claro do que são as minhas características. Eu não sou tão branca assim, eu não tenho o olho claro, claríssimo. Então isso fica bom, mas isso fica melhor, tá? Então é assim que funciona, gente, o teste, né? Então eu quis mostrar pra vocês, porque antes de eu aprender sobre isso e fazer, eu sempre ouvia falar, eu não tinha noção de como funcionava. Mas se alguém quiser fazer o teste, é só entrar em contato comigo. Demora mais ou menos uns 40 minutos na verdade vai demorar aí 1 hora e meia, que a gente vai conversar bastante, que eu faço um dossiê todo personalizado com o estilo da pessoa, então eu tento buscar inspirações de looks dentro do estilo, né, da pessoa e dentro da cartela que a gente descobrir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação.